Boa tarde, Lucir. Letícia. Ah, agora entrou. Entrou? Entrou. Tá. Agora eu posso pegar minha pipoca. Sim, Eu também fiz. eu também fiz. É? Aham. Deixa eu colocar aqui, acho que é um pouco do jeito aqui, né? Hoje foi bastante coisa aqui. Sim. A minha também tá aqui. Ah, então tá bom agora. Ó, agora Sim, a né? Maju disse que agora deu. Agora tá funcionando. Tá funcionando. Tá. Ai, que bom, que bom. Vamos de novo torcer para que a gente consiga levar a live até o final, né? É, vamos lá. Vai É. nos ajudar. Não, Ultimamente vai sim. falha, E vai, né? É, mas vai funcionando. Até live de música falhando a gente assistiu, então. Tá certo mesmo, né? Então, as pessoas pediram e saiu dali com pipoca? Pois é, tu viu só? Adorei! Extremamente inusitado, né? Muito bom. E, e no fim, ficou uma coisa bem legal, assim. Eu acho que, como eu disse, né, para todo mundo, que aquela nossa primeira experiência, assim, né, de colocar um assunto, de poder dividir com as pessoas, podendo, olha, Fábio, querida, tá fazendo pão de queijo, uma Bem-vinda, boa Fábio. opção também. A gente não vai ter como escapar muito, né, da função de falar sempre de comida, né? Parece que eu já vi isso aí. Sim, normal, né? Hoje eu posso Normal, comer normal. pipoca. Hoje tu vai falar e eu vou ficar comendo pipoca, tá? Pois é, eu fiz a minha e trouxe água também. E vamos ver como é que a gente vai, né? Porque, na verdade, eu vou falar, a gente acaba falando mais, então falar e comer não é uma coisa que dá Que dá muito certo. certo. Não dá Mas muito vamos certo. lá, vamos lá. E eu acho que primeiro eu quero dar, assim, né, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né, curtindo já e acompanhando a nossa programação, que a gente tem feito com tanto amor, assim, com tanto carinho, nessa proposta de poder preencher um pouco, né, os nossos dias, né, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E eu acho que o tema, né, assim, o iniciar da conversa de hoje, ele é um pouco isso, né? A gente escolheu o título, né? Como eu quero estar quando essa quarentena terminar. Só que para a gente pensar, eu acho que mais adiante, isso tudo, né? Quando terminar, eu preciso estar conectado com o que está acontecendo aqui agora, Exato. né? Acolhendo assim tudo que tá vindo, que está acontecendo, não tem como fugir disso, né? E é um pouco desse movimento, eu acredito que a gente vai começar a falar, porque cada semana, cada 3 dias, o nosso cenário muda, né? O nosso cenário externo e o nosso cenário interno. Eu percebo as demandas assim das pessoas muito diferentes, assim, em níveis diferentes, né? Tem pessoas que se assustaram muito no começo, né? De tudo isso. Tem pessoas que a ficha está caindo agora. Tem pessoas que já entenderam tudo desde o começo e que agora já estão apresentando um certo cansaço, né, deste tempo, dessas incertezas. Tem pessoas que a gente percebe que nem se mobilizaram, né? Parece que a sua vida não mudou. Enfim, a gente está vendo de tudo agora, né? É, é verdade. E, e esse é uma questão que dentro de casa
acaba que repercute, né, muito do que a gente já era ou já estava acontecendo dentro de nós ou fora, só que nós não estávamos conectados com isso. Essa que é a grande verdade, né? Hoje ainda estava num atendimento online de manhã, né, com uma pessoa super querida, assim, e foi muito importante, porque a gente fez trocas também, né? Eu estava atendendo ela e daqui a pouco ela também estava me atendendo, porque é bem esse lugar que a gente tá. Tava as duas com saudade de coisas acontecendo, né? Sim. E o primeiro passo, eu acho que é para a gente pensar em comportamentos depois, eu me colocar muito no que está acontecendo agora, né? Como é que eu estou me tratando neste momento, né? Porque a ideia do autocuidado, né? Que a gente está percebendo bastante, né? Muitas pessoas disponibilizando cursos online, oportunidades que as pessoas às vezes nunca tiveram, né? Estão tendo agora, antes tinham que pagar e agora tem bastante coisa Disponível. online disponível, exatamente. Então aí a gente já começa a ver a bondade de algumas pessoas, de alguns lugares, assim, dispondo, né, disso. Da mesma forma que a gente está acompanhando, né, empresas contratando em alguns segmentos, né, que são da onde vem mais demanda, né, também está se gerando oportunidades. Empresários também estão se mobilizando, né, com ajuda. Então, enfim, acho que todo mundo está entregando aquilo que consegue entregar, né? E isso que é o mais legal, eu acho, né? Mas o voltar para dentro, né, do seu casulo, a gente falou semana passada tanto na borboleta, né? É. Então, essa metamorfose é a gente se colocar um pouco nesse processo, né? O quanto a gente estava de lagarta e agora está todo mundo no seu casulo. E como que eu vou estar quando sair dessa quarentena? As cores que eu vou que vão nascer nas minhas asas vai depender desse aqui e agora. Exato. Né? Ao mesmo tempo, assim, que eu tenho visto a dificuldade de muitas pessoas em relação à comida, porque me parece que sobraram poucos prazeres para as pessoas, né? Então, a comida, ela sempre teve nesse lugar, né, de preenchimento. A gente já tinha falado na outra live sobre essa comida emocional e essa comida, a fome emocional e a fome fisiológica. E agora as pessoas estão, assim, pensando um pouco mais sobre isso. E hoje, um dos meus assuntos era justamente esse, né? O quanto também esse momento fez com que eu me desse conta realmente do que eu estava fazendo com a minha alimentação antes do processo, né? O quanto a gente comia, entre aspas, mal, né? A gente estava muito no comer fora, a gente estava muito nos alimentos processados, O Pedro. a gente tá. O Pedro. Oi, Pedro. Beijo, Pedro. E isso também roubava a nossa energia. Vários tipos, né, de dieta. Agora eu vou fazer a dieta da não sei o quê. Agora, isso brinca com o nosso metabolismo, isso Exato. brinca com o nosso sistema imunológico. E eu vi que, de repente, quando esse cenário se estabeleceu, foi aquela correria, né? A gente já tinha dito isso, para receitas de imunidade, né? Enfim, várias coisas. Só que isso não é da noite para o dia, né? É um processo. E eu acho que isso está sendo bom para a maioria das pessoas olhar para isso, né? Tá difícil, eu vejo que eu tenho que estar dando suporte
quase que todos os dias para alguém pelo WhatsApp, né? Um aconselhamento, dando dicas, ideias para poder enfrentar. Mas eu também tenho recebido nas últimas semanas coisas muito legais. E por isso também que a gente pensou, lembra, nesse movimento de que é que está acontecendo com as pessoas, o que a gente está descobrindo ou redescobrindo dentro da gente mesmo, uma força, uma criatividade, uma possibilidade. E essa semana foi muito legal, porque dois pacientes meus, assim, um deles é já um senhor de idade, acima de 70 anos, assim, que eu acompanho há muito tempo, né, há mais de 7 anos, e eu tenho uma preocupação com ele, em especial porque ele também mora sozinho, enfim, e tem toda essa questão, né, de lidar também com a solidão, faz parte do grupo de mais risco, como eu digo, né, todos temos risco, mas uns têm mais e outros têm menos. E ele veio com a notícia, né, de que ele emagreceu, por exemplo, 2,1 kg neste período todo, e que ele se deu conta do quanto ele fazia as refeições fora e sem necessidade, até pelo fato de não querer ficar sozinho em casa. Então, ele saía para comer, né, para ter com quem interagir, para olhar as pessoas, conversar, mas ele também acabava nisso se perdendo, né, nas escolhas do buffet, comia sobremesa em dias que ele não estava, né, porque estava ali, estava bonito, ele acabava comendo. E agora, como ele não está fazendo esse movimento, ele percebeu duas coisas, né? Que a comida dele é muito gostosa, né? Que ele sabe fazer e que é muito bom, sim, ele ficar sozinho, né? Ele organizar as coisas dele. Então, eu achei muito legal, vindo de uma pessoa, né, que vai fazer 72 anos em setembro, né? E nunca é tarde, né? Quando vem esses exemplos para mim, assim, de pessoas com mais idade, assim, conseguindo lidar com as situações da melhor forma possível, né? Dentro da sua melhor forma. Porque eu percebo que a gente, né, quando produz, né, os nossos conteúdos, a gente pensa em todo mundo, né? Mas a gente também não tem noção do que acontece dentro do cenário interno, né? Como diz o Weigel, do jardim interno de cada um, né? E esse jardim interno agora, esse solo, que vai ser fundamental para depois. O que eu estou plantando agora em termos de saúde mental, né? Os meus pensamentos, as minhas práticas, as minhas leituras, o que eu estou vendo, com quem que eu estou me comunicando, o que eu estou escolhendo para comer, para beber, as minhas horas de sono, isso vai ser plantado dentro desse jardim interno para depois eu entender de fato. Porque eu estou vendo que é meio que nem quando a gente faz com criança, né? Eu trabalhei bastante tempo com criança. E elas me acompanharam muito tempo de forma sistemática, né? Eu sempre fui nutricionista de escola e tal. E para muitas vezes eu passar os conteúdos para as crianças da abordagem que eu queria, eu tinha que criar recursos, né? Para que eles entendessem aquele universo, as palavras. E muitas vezes era através de brincadeiras, de contação de história, de simular, né, uma situação, e aí fazer com que elas entrassem no universo. E agora nós estamos todos numa situação inusitada, que nos obrigou, né, a entrar para dentro do casulo. Oi, Soni. Beijo, querida. E ver que ferramentas eu tenho, né, disponíveis para dar conta disso. E claro que não tem, a gente sabe, né, nem todos os dias são iguais. Tem dia sim que a gente vai querer
dormir um pouquinho até mais tarde, tem dia sim que a gente vai querer entrar no horário que a gente estabeleceu para nossa rotina. Tem dia sim que a gente vai querer fazer uma coisa mais elaborada para comer, enfim, qualquer coisa desse tipo, né? Mas o que a gente não pode perder, eu acho, né? Como dizia a minha mãe, a gente não pode perder o fio da meada, né? E o fio da meada é para onde eu vou, né? Como é que eu quero estar. Porque se antes, né, eu já colocava as questões da fome, né, do comer para tapar um vazio, ou não entrar em contato com alguma coisa, ou para dar conta de alguma coisa que está acontecendo, isso agora ficou mais latente, né, nas pessoas. E se a gente não fazer as combinações com a gente mesmo, por exemplo, né? Hoje a paciente da manhã, ela me disse justamente isso. Ela disse assim, Darly, as 2 primeiras semanas foram muito difíceis, assim. Eu entrei para dentro de mim, assim, e procurando entender o que estava acontecendo e como é que eu ia agir nesse cenário. E aí entrou, né? Entrou tudo que eu queria, né? Mas assim, como é que é? Eu usei as desculpas e comia pão a mais, comia chocolate a mais, beliscava, repetia o almoço, repetia a janta, assim. Só que daqui a pouco eu me dei conta que eu não podia estar fazendo isso comigo mesma, né? Então eu comecei a me reorganizar. Então é aquele diálogo que a gente tem que ter, né? Sempre assim, opa, para aí, o que eu estou fazendo? Né? Para onde eu vou? E porque senão, quando isso tudo terminar e a gente, né, com a graça de Deus, assim, voltar para as nossas rotinas, né, para nossa liberdade maior, né, a gente vai ter mais problema, né? É. A gente vai ter mais problema de saúde para dar conta, né? Tanto emocional quanto corporal, né? Tem um exemplo bem bacana, assim, de uma outra paciente, assim, que neste período de quarentena, desde que iniciou tudo, ela teria 2 casamentos marcados, né? Ela estava com 2 casamentos marcados nesse período. E, obviamente, esses casamentos não aconteceram, né? Uhum. Mas no dia que começou, né, a função do isolamento e tal, ela experimentou, né? Um dia ela experimentou, no mesmo dia ela experimentou o vestido que ela iria num casamento e tirou uma foto dela. E depois ela experimentou o outro vestido e tirou uma foto dela também. E aí, nos dias que seriam os supostos casamentos, ela vestiu novamente o vestido, né? E como ela tinha prometido para ela mesma, assim, que ela ia cozinhar mais, que ela ia fazer mais legumes, que ela ia cuidar da alimentação dela, que para ela o tempo era um fator antes muito, muito prejudicial, ela vivia correndo muito e tal, ela também viu, né? Ela fez o antes e o depois, me mandou essas fotos, foi muito legal quando eu recebi, assim, porque foi uma iniciativa dela, não foi nem eu que disse, dei essa ideia para ela, e ela viu, assim, que, viu o que atrapalhava, que na verdade, para ela, o que atrapalhava muito era o coletivo, né? O social, chegar no trabalho e aquela colega levar um bolo de chocolate de tarde, no outro dia uma fazia não sei o quê. Era uma sequência de coisinhas que aconteciam na vida dela, que ela ia se permitindo, achava que um pedacinho aqui não ia fazer problema, que juntava com uma porçãozinha extra. E ela nunca alcançava de fato aquilo que ela queria. E quando eu digo isso, eu não falo de pessoas assim que têm um comprometimento muito grande com saúde, peso e tal, mas são pessoas que o fato de não conseguir dizer não muitas vezes incomodava mais do que propriamente o fato de comer.
Então, isso está sendo um movimento, né? Que ela diz, bom, eu consigo, eu posso fazer. E a forma como ela usou também, ela não usou balança, né? Ela usou a roupa do casamento, que ela viu que estava muito melhor vários dias depois, né? Que legal. E também, no caso dela, também tinha a questão de ter bastante, como eu disse antes, ela tinha bastante movimento social, né? Ela tinha a questão da bebida muito presente, né? Usando bebida de álcool com bastante frequência, isso também acaba atrapalhando. E às vezes a gente coloca isso para as pessoas não veem como um dado. Não, mas é um pouquinho, sempre é um pouquinho, sabe? E atrapalha, né? Como qualquer coisa, a gente vê que eu digo que tira esse pouquinho, então, para ver se não vai dar resultado, né? É de pouquinho em pouquinho, né? E eu vejo essas transformações acontecendo também. E é muito legal a gente poder acompanhar, porque, na verdade, a única certeza que a gente tem deste momento, né, é que os dias se sucedem uns aos outros, né? Um dia depois do outro, a gente está vendo os movimentos em qual a gente está incluída, né? Só por hoje, e um dia tentando pensar num dia de cada vez. E isso que me faz depois crer que amanhã vai ser um dia melhor, né? E se ontem foi tão ruim, ou se vão ter dias que não tão bons, mas eles também vão passar, né? Esse é o único fato que a gente tem de concreto. É né? verdade. É a única coisa, né? O resto é incerto. Não tem como. E esses retornos são muito legais porque esse movimento das pessoas passarem para a gente aspectos positivos está sendo um aprendizado e dá um certo fôlego, assim, para a gente de ver que quantas pessoas... Teve uma, dentro dessa programação, né, até que a gente está fazendo, das pessoas dividirem as experiências da quarentena, experiências positivas. Teve uma pessoa hoje que chegou a me relatar que ela tem vergonha de relatar a experiência positiva porque tem pessoas daí que julgam ela por ela achar positivo, então ela tem vergonha de se expor, mas que ela tá tendo sim experiências positivas. Olha que ponto nós chegamos, assim, de ter vergonha de colocar uma experiência positiva. E eu fiquei assim, meu Deus, né? Olha o que é. A gente não pode estar feliz ou a gente não pode tirar uma experiência boa. Como isso também está sendo difícil para algumas pessoas. Eu nunca tinha parado para pensar, e foi uma coisa assim que até me chocou hoje, assim, que ela mandou por uma mensagem fechada, porque ela não tem coragem de colocar nas redes sociais, com medo de ser julgada, porque ela já foi. Olha, a Clarissa conseguiu entrar. É verdade, ela disse que talvez conseguisse. Que coisa boa, beijo, Clarissa. Eu vi que tem bastante gente aqui que me acompanha já também, que está por aqui ouvindo, né? E a ideia é um pouco também, né? É pensar, assim, que vocês reflitam em primeiro lugar, ou que possam também agora digitar alguma coisa, né? Como é que eu vou conseguir, estou pensando, né? A gente não é um planejamento, não é um planner, né? Como que eu vou estar depois da quarentena, porque a gente não sabe quando a quarentena vai terminar. É diferente de eu fazer um plano de uma viagem que eu vou, né, em fevereiro do ano que vem. É uma coisa. Tem uma data, mas isso não tem data, né? E aí é muito relativo isso. A gente tem que começar a pensar que não é não é só o que a gente tem feito, mas como a gente tem feito, né? E tudo que a gente está trazendo, né, Michele? A gente está pensando em várias possibilidades, não é um olhar só. A gente não traz somente o olhar espiritual, o emocional, o físico. A gente se preocupa também com as pessoas, né, que estão passando por dificuldades. A gente também se mobiliza nisso. A gente também está atento a tudo isso. A gente não está fazendo, né,
coisas como se a gente tivesse, como eu digo, né, no castelo de Grayskull, né? Fechado ali e pensando, não, né? Todo mundo sabe da sua realidade, né? A gente não nega nenhuma realidade e está sempre atento, assim, às coisas. Acho que isso que é o mais importante, né? Até Porque foi legal tu é bem... falar isso, porque hoje entrar em contato por WhatsApp duas pessoas que eu não conheço pessoalmente e que, em função de verem os movimentos que a gente já tinha feito para ajudar, né, determinados lugares, mandaram mensagem hoje perguntando que estavam preocupados com a situação dessas pessoas mais vulneráveis e se eu tinha como levar doações para eles. Então, assim, são pessoas que eu não conhecia, que não querem se expor e que, assim, pela segunda vez, nós vamos conseguir na segunda-feira levar alimento para essas pessoas através de uma rede que se forma sem divulgação. Então, é bem o que tu diz, a nossa preocupação, a gente também está vendo esse lado, só que a gente não quer expor. Eu acho que tudo tem um limite, sabe? Eu não preciso ir aqui e colocar que o Grupo Sakura está fazendo doações e a gente está entregando. Não, a gente faz isso de coração. E eu achei muito lindo que pessoas que eu não conheço hoje fizeram doações que a gente vai entregar segunda. Então, existe essa preocupação e esse movimento, mas o nosso foco sempre aqui é o quê? Trazer o lado positivo. A gente vê tudo isso, a gente acolhe tudo isso, mas vamos, né, divulgar e vamos promover o bem, a saúde, né, o lado positivo também. Não, e é justamente isso, né? Eu vejo, assim, né? A Fábia, minha irmã, tá até aqui na live, no grupo, né? O marido dela, eu nem sei há quantos anos já. Verdade. O Diego faz um trabalho todas as segundas-feiras e muitas vezes também, né? A gente pensou agora, né? Por exemplo, né? Eu até mandei uma mensagem dizendo que se precisar de alguma coisa agora, que a gente pode doar, a gente pode conseguir. E muitas vezes também a gente vê as pessoas com medo de sair à rua agora, né? Que quem é que vai fazer essas entregas? Se tá todo mundo mascarado, né? Nos supermercados, usando. Eu sei que a gente tem que usar as proteções, a gente tem que ter o maior cuidado com tudo. Mas também tem essas pessoas que não precisam, né? Que precisam. Eles não estão como a gente tá. A geladeira deles não tá cheia quanto a gente tá também. A gente sabe disso, né? Mas isso também sempre existiu, né? Agora tá gravado. É que nem a situação da nossa mesmo individual, né? Dentro de cada um. O que tá acontecendo? Ah, eu era ansioso? Ah, eu sabia que eu era, mas eu tava achando que dava um jeitinho ou outro. Agora não tá conseguindo dar jeitinho nenhum. Vai ter que resolver. Exatamente. É uma terapia. É bem isso, Clá. Chega de coisas ruins, vamos olhar para frente. E é o que a gente está procurando fazer. E isso as pessoas acham que a gente faz assim, como se a gente tivesse, né, mascando chiclete. É fácil. Não, né? Não, em dias, às vezes, que assim, ó, parece que a gente troca bastante, a gente está mais cansado do que antes. Eu tenho me sentido assim. Eu vou dormir meia-noite, às vezes, coisa que eu não faria, né? 10 horas era meu horário de dormir, agora não. Aqui, quebrando a cabeça e fazendo, e falando, e trocando. E é aquele momento, preciso parar e meditar. Senão não vai dar, senão eu vou pirar junto. Sim, exatamente, né? Então, né? Porque o que a gente tem feito, que é ficar, né, com a gente mesmo, procurar olhar os nossos, ver que a atitude individual tem a ver com a atitude coletiva do outro, né? É isso que eu acho que é o que mais assusta as pessoas também, né? A gente tá com a gente mesmo, né? Mas esse é o primeiro passo para saber como é que eu vou estar depois, né? É uma preparação, né? Ó, o pessoal tudo relatando o cansaço. Que tá cansado, e realmente, né? Eu acho que daí a gente tem que se acolher nesse cansaço, e é o que eu digo sempre, aceitação e acolher. A gente sabe se acolher? É difícil. Porque o que acontece? A gente se recompensa. A gente estava acostumada a se recompensar, né? Quando eu tô cansada, eu vou lá e faço uma coisa, compro alguma coisa, como alguma coisa, bebo alguma coisa, mas isso não é acolhimento.
né? E o me acolher é eu me escutar, eu dar espaço para aquilo que eu estou sentindo. É não fazer de conta que eu não estou sentindo, né? E quando a gente come, né? Ó, tem bastante gente que está ficando cansada, a gente está percebendo. A Sheila. A Sheila tá só o pó. Ai, Sheila. A gente sabe disso. Em casa, né, Sheila? É isso. Então, cada um tem uma realidade, ou tem, né, a criança pequena de 5, 6 anos ali, ou tem a mãe de mais idade, né? Ou tá trabalhando, tem muitos amigos que amigas que o marido é médico, trabalham em hospitais, essas pessoas não estão, cada um está dormindo num quarto, né? Esse antes já trabalhava muito, eles estão trabalhando demais, né? Também tem pessoas assim que estão preocupadas. Os termos estão ótimos. Esgualepada. Então, muita calma nessa hora, Sheila. Muita calma nessa hora. Né? Sheila, a gente entende. Que andou saindo por aqui que mostrava uma mulher olhando como se fosse a televisão com um comunicado de quais os estabelecimentos que seriam liberados para trabalhar, e aí aparecia um balãozinho assim na cabeça da mãe pensando, diz que as escolas, e as crianças vinham atrás. Tá mais ou menos. A gente tem que saber que essa realidade está pegando, está acontecendo, né? São muitos contextos, né? A gente está tendo que dar conta de um monte de coisa, né? E se eu não combinar comigo mesmo como que eu quero este dia de hoje, não vai dar certo depois, né? É aquilo que a gente já dizia, como é que tu vai colher melancia se tu tá plantando morango? Não tem como, né? E a vida tem mais uma vez nos colocado isso pra gente resolver no nosso colo, na nossa frente, né? E cada um vai dar conta com as ferramentas que tem, né? Para sair dessa, né? Como é que eu me tratava antes, né? Porque muito disso também tinha essa coisa externa, a gente estava muito voltado para o externo, né? Para o social, para o mostrar, para fora. Agora eu não tenho para quem mostrar, né? Então, às vezes também, né? A gente sabe que tá todo mundo na maioria das vezes, né, saindo, já estamos usando máscara e tal, a gente não precisa ficar tirando foto que a gente está de máscara, né? Então, de novo, a gente está usando outros recursos que se já usava antes, né? E agora estão se repetindo, só que de outro cenário. Sim. Isso me mostra, às vezes, que a gente não mudou. Não preciso disso, né? Então, as máscaras, né, é um exemplo. Teve gente que a vida inteira trabalhou assim, né? E que esse sentido até da máscara não seja só esse também, né? O do de agora, se é bonito aparecer de máscara, vou aparecer de máscara. Mas então guarde essa máscara e use sempre que estiver gripado, sempre que for ficar doente, né? Que isso vire parte da sua rotina, como os orientais fazem, né? Que não seja só agora, nesse momento. Então, essa ideia até das máscaras de paninho perfeita, cada um tem que ter a sua mesmo para esses momentos. Né? Quantas vezes a gente não tem esse hábito, a gente visita pessoas gripadas, convive com pessoas gripadas, espirra em cima das pessoas, que é o pior, e acha que tudo estava muito bem até chegar o Covid-19. Agora, né, não. Então, vamos usar isso no nosso hábito, né? Não no nosso Face, no nosso Instagram. Se a gente... né, como eu sempre digo, quem somos nós na fila do pão? Se a gente aqui tá falando disso, olha quanta coisa a gente aprendeu, né? E acho que a gente vai se transformar. Como que não tem nada positivo, né? Tem sim, né? É só querer olhar, né? Para qual lado que eu quero olhar, né? Então, e a gente também pode se fazer essa pergunta, né? Os nossos momentos felizes antes, eles estavam pautados em quê? Né? No meu sair, no meu comer fora, nos restaurantes que eu ia,
no meu corpo sarado e tal, o que eu tinha que fazer, agora não tem ninguém para, né? É a gente com a gente mesmo, assim, né? E isso que tá mais complicado, eu acho, né? As pessoas poderem se descobrir outras pessoas neste momento, né? Porque nós somos únicos e o momento, né, que a gente está vivendo é muito inusitado, né? Esse cenário, como a gente falou, ele muda a cada 2, 3 dias. É. Algumas pessoas tinham muita dificuldade com isso. Eu percebi, assim, na forma de lidar com a vida, com o planner alimentar, com todas as suas rotinas, né? Da perfeição, do certinho. E agora não tá, a gente não tá podendo se agarrar nessas coisas. A gente tá se agarrando, eu, pelo menos, tô me agarrando em outras coisas, né? O meu lado espiritual cresceu muito, assim, sabe? Como se diz, tipo um negócio, um cantômetro, um negócio que mede coisa, assim, né? Uhum. Ele tá mais alto do que nunca, em nenhuma outra situação da minha vida, né? E não tenho pedido só por mim, né? A gente pede por todo mundo, né? É mesmo. Que pelo planeta a gente está dizendo isso, né? Mas agora, o que eu pensei, tá? Né? Eu queria deixar algumas questões, assim, que eu achei importante para trazer um pouco disso, né? Esse autocuidado, que eu tô tendo comigo agora, neste momento, né, de quarentena. E também, assim, o cuidado com o mundo, né? Então, assim, ó, que as pessoas possam pensar, né? Por exemplo, assim, eu tenho, né? Cada um fazer essa pergunta. Eu tenho pelo menos 3 elogios para fazer para mim neste período, né? Se tu fosse até agora, do dia que começou, né? Que para nós aqui em casa começou dia 16 de março, oficialmente, quando o Pedro não teve mais aula, né? Uhum. E aos poucos eu fui parando e mudando todas as ações a cada semana, uma semana diferente, né? Então, desde que começou para cada um esse movimento até hoje, né? Eu tenho 3 elogios para fazer para mim mesma, né? Essa é uma questão, né? Se antes também, né, tu conseguia planejar, né, parte da tua alimentação, porque as pessoas, eu sempre trabalhei com cardápio, né? Eu sempre passei cardápio. Ai, querida, amada, pessoa atrapalhando a live. Ai, eu adoro! Invadiu. Só um pouquinho. Desce. Adorei a participação. Se antes, né, tinha toda uma questão que tinha um planejamento de ir lá, olhar, comprar, eu podia ir toda hora no supermercado, se faltava, se não faltava, eu esquecia, ou qualquer coisa desse tipo, as quantidades, as porções, estavam ajustadas, não estavam ajustadas. Se antes, né, como é que está sendo agora? Está sendo mais fácil, mais difícil? Porque eu estou dividida aqui no que eu estou ouvindo das pessoas. Tem pessoas que estão achando muito mais fáceis, porque vão uma vez só por semana no supermercado, compram somente aquilo que realmente necessitam, né? Não compram mais o supérfluo, né? Estão conseguindo se organizar de outro jeito e estão vendo realmente o que precisa e o que não precisa, né? E também, assim, né, o que a gente percebeu na nossa aparência física nesse momento, né? Como eu digo, a gente viu essa semana uma moça, né, uma amiga da Carlinha, eu acho, né, que resolveu que rapou o cabelo. Eu olhei aquela foto, eu achei ela muito mais linda agora, com essa coragem, né, do que as fotos que ela publicou antes, quando ela pintava o cabelo. Muito né? legal. E às vezes a gente pensa assim, eu tô dormindo melhor, eu percebi tal coisa em mim, né? O que eu percebo, né? De mudança minha, né? Não só no corpo, se eu emagreci ou se eu engordei, isso é muito pouco, isso é muito pequeno, na verdade, perto do que está acontecendo dentro da gente.
né? Essas nossas asas dessa metamorfose vão ser muito coloridas. Também acho. Eu vejo as pessoas assim, né, mais próximas às vezes de coisas que importam mais, assim, né? Demonstrando às vezes saudade, pessoas que não demonstravam saudade, pessoas que não estavam acostumadas tanto a abraçar e beijar e hoje estão se dando conta que é disso que eu tenho falta, não é nem da comida agora que estou me dando conta, por exemplo. É do abraço, é do beijo, né, do olhar que a gente troca e isso a gente não dava mais valor e agora a gente está vendo que quanto é importante. Eu estou morrendo de saudade dos meus pacientes, assim, por essa questão, assim, sabe? Da Sim. troca, de tudo, assim, né? E a gente vê o quanto é importante. Não era só fazer... não era só emagrecer. Não era só isso que importava, né? É tudo, né? É tudo, né? E eu acho que é um pouco disso, né? A soma de tudo isso, dessas incertezas, dessas mudanças, né? Que está exercendo uma grande influência sobre nós, né? E é esse incômodo aparente que a gente está sentindo que vai nos abrir novos caminhos, né? E porque as coisas estão passando, Michele, eu percebo muito pela sensibilidade e pelo sentido das pessoas, sabe? Uhum. Então, isso está mudando, isso estava tão automatizado, as pessoas não estavam mais percebendo, e ficava difícil entre um paciente e outro, às vezes eu fazia uma dinâmica, provocava uma reflexão, usava as ferramentas, uma cartinha ou outra, um exercício, às vezes as pessoas até estranhavam, sabe? Tipo, né? Que é isso? E agora eu acho isso. E agora a gente vai sair mais valorizado disso tudo, né? Pelo menos é o que eu penso ainda, né? Mas eu acho que sim. Acho que o movimento está levando para isso. Muitas pessoas estão acordando também, né? Estão se dando por conta, né, desses movimentos, da importância da gente acolher os sentimentos, as dificuldades, olhar para elas, né, e tentar transformar elas. Eu acho que isso é uma energia muito forte, né, que tá mesmo de transformação. A gente sente com as pessoas mesmo. E era uma coisa que eu ficava chateada bastante, assim, enquanto profissional da saúde, né? Era que o fato, o papel que eu tinha sido reduzido enquanto nutricionista, né? Que as pessoas me enxergavam num momento, assim, só para emagrecer. Parecia que não se existia para fazer mais nada na vida, né? E eu não era isso que eu... Agora eu acho que as pessoas vão me enxergar de outro jeito, assim, né? Pelo menos. Sim. Eu acho que isso é importante, né? E para encerrar aqui, né, com vocês, esse Darly com pipoca, né? Eu tinha selecionado 5 cartinhas, tá? Que tinham alguns títulos que tinham a ver com essa fala que eu estava planejando para hoje, né? Dentro dessas 5, eu li várias vezes, faz 2 dias que eu estou em função dessas cartinhas aqui e tal. Eu selecionei uma, tá? Que tá aqui. Vou botar aqui, eu vou ler, tá? Responsabilidade, tá? Que eu acho que é um pouco do que a gente está vivendo agora, tá? Cada um por si e todos por um, né? Nessa responsabilidade, né? Responsabilidade é quando a gente sabe que tudo que acontece foi porque a gente quis assim. Aí a gente não fica achando que os outros têm que resolver a nossa vida. E não fica brigando com eles o tempo todo. Exercite o poder de criar harmonia em sua vida. Né? Eu acho que esse é o momento, né, da gente ter responsabilidade com os nossos negócios, com os nossos familiares, com os nossos amores, com os nossos pacientes, com o planeta, com a gente mesmo, né? A gente
tem uma missão, eu acho, de vida, todos têm, uns, como as pessoas dizem, né, a gente tem 2 datas de nascimento, né, quando a gente nasce e depois quando a gente descobre por que a gente nasceu, né, e a responsabilidade está em tu assumir isso, né, e para assumir a questão do outro, né, do cuidado com o outro, eu tenho que assumir comigo mesma primeiro. É, verdade. Senão não dá certo, né? E hoje também eu peguei um livro para ler, que a Ana Maria me emprestou, né? Sim. Uma leitura nova para mim. E eu abri o livro, assim, e dei de cara nesse... Como é que é isso aqui? Essa parte aqui, verdinha. Agora esqueci o nome. Sim, na aba, né, do livro. Uhum. A aba, é. A primeira coisa que a aba desse livro diz assim: a felicidade consiste em aceitar com alegria o que a vida nos dá e em soltar com a mesma alegria o que a vida nos tira. Santo Agostinho. E é isso, né? É. Né? A gente perde uma coisa. Sabe? Eu, tipo, putz, peguei o livro agora de manhã, eu tava bem nervosa, que eu sempre, sabe, eu fico nervosa, sempre, não tem como não ficar. Como é que eu vou encerrar? Como é que eu vou não sei o quê? Por onde que eu vou? Aquela função toda, né? E aí eu abro o livro que eu peguei às 11 horas da manhã, assim, começo a ler, eu olho esse negócio e disse, gente do céu, perfeito. Entendeu? Perfeito. E é assim sempre. A gente só está vivendo essa, mas os nossos avós, eu acho, se a minha avó e meu avô tivessem vivos, né, que eu acho que já estariam perto dos 90 ou passando dos 90 já, eles iam falar do que o pai deles passou na guerra e que eles eram pequenos. A gente não viveu isso, a gente está vivendo de outra coisa. A gente vai ter que fazer, Lise, fichas caindo, amada, o tempo todo, o dia inteiro, né? Faz parte, né? E isso é muito bom, né? Eu sempre digo para os meus pacientes, quando a gente começava, lembra do projeto Emagrecer, assim, que ele tinha toda uma caminhada de semanas, né? Eu disse, as fichas vão cair no longo das semanas, e às vezes talvez elas não caiam também lá, enquanto o processo vai cair um ano depois, vai lembrar daquilo, né? Mas eu acho que é isso, assim, a gente sabe que a gente tem um tempo aqui também, né, Michele, de Instagram, agora já tá fechando 50 minutos, né, de bate-papo, e com certeza semana que vem vai ter de novo um Darly com Pipoca, e eu tô pretendendo, né, chamar a Caroline Bertolino para falar de autocompaixão e imagem corporal, né? A gente já tá dessa questão toda, né? O que é o real cuidado de si mesmo. E essa conversa de hoje é só um ensaio, porque vai vir depois, né? Tudo que a gente está fazendo, a gente também não tem noção, a gente sempre diz isso, né? Que a gente não tem noção do que a gente está fazendo. Não. Não sabe até onde isso tudo vai chegar e está chegando, né? Já. Alcançando. É verdade. É verdade. Então tá, quero assim dar um beijo grande em todo mundo, sintam-se beijados, abraçados, dizer que eu vi bastante gente, assim, que eu tô com muita saudade, mas eu fiquei muito feliz de verem que estão aqui com a gente, né? É bem importante isso, né? Assim, agora me deu saudade de verdade, assim, de algumas coisas. A gente vai ver, porque é complicado, assim, né? Cada um vai percebendo de um jeito em algum momento, né? E é isso, então. Terminem com as suas pipocas, né? Eu vou, porque a minha ainda tá cheia, viu? Aqui. Eu disse, eu vou fazer, mas eu sabia que eu não ia conseguir comer, né? A minha eu comi um pouquinho só. Né? Eu vou comer pipoca agora, então. Isso, eu também. Mas tá? Obrigada, E seguimos, então. Legal tu aceitar eu desafio a proposta que fizeram, né, de lançar. Então, a gente vai esperar que tu traga cada vez mais assuntos, mais conversas. Sim, vamos juntas planejando, tá, gente? Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, tá? E vamos nos falando, então. Obrigada pela presença de todos. Um beijo grande. Gratidão, gente. Beijo. Beijo. Tchau.